Em meio ao embate entre os poderes, o presidente Lula afirma não ter problemas com o Congresso Nacional. Assunto para o repórter André Anelli, chegando com mais informações. Essa declaração está mais para um jogo de cena dele? Seria isso, André? Boa noite para você, bem-vindo. É por aí sim, viu, Tiago? Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula negou qualquer tipo de crise com o Congresso, mesmo diante desse cenário de insatisfação das duas principais lideranças do Legislativo, Davi Alcolumbre e Hugo Motta. No caso do presidente do Senado, ele ainda não engoliu totalmente a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre preferia o antecessor dele no Senado, Rodrigo Pacheco, e chegou a mobilizar apoio junto aos colegas em nome, então, de Pacheco. Já no caso de Hugo Motta, ainda ficaram marcas daquela troca de acusações e de críticas envolvendo o projeto de lei antifacção. Essas trocas de acusações e críticas entre a Câmara e o Planalto justamente sobre o teor do texto. Apesar desses últimos acontecimentos, Lula negou qualquer tipo de problema com o Congresso, mas criticou justamente um tema sensível aos parlamentares, as emendas impositivas. O presidente afirmou que se trata de um sequestro do orçamento, o fato de deputados e senadores serem responsáveis pela destinação de 50% dos recursos da União. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. Essas declarações foram dadas durante a última reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão. Ainda durante esse discurso, Lula deu mais recados negativos ao Legislativo. Ele criticou a derrubada de vetos presidenciais no licenciamento ambiental e justificou que as restrições assinadas por ele tinham o objetivo de proteger o agronegócio e não de prejudicá-lo. Segundo Lula, os mesmos parlamentares que derrubaram os vetos poderão, no futuro, procurar o governo para pedir ajuda diante de possíveis barreiras internacionais dos produtos brasileiros. E, por fim, outro recado negativo ao Congresso e que também foi endereçado dessa vez ao Judiciário foi o trabalho remoto. Lula criticou a possibilidade de manifestação à distância de ministros do Supremo Tribunal Federal e de parlamentares que podem, por exemplo, votar pelo celular sem necessidade de trabalho presencial. O presidente questionou a seriedade de decisões tomadas em um contexto diferente do ambiente de trabalho e afirmou que isso faz com que o povo desacredite nas instituições e passe a pensar que a democracia vale muito pouco. Tiago. André, queria saber sobre o entendimento entre executivo e legislativo, a sabatina para aprovar a indicação de Jorge Messias para o Supremo, ao que tudo indica, vai ficar para o ano que vem? Vai sim, viu, Tiago? Depois que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina e a votação de Jorge Messias ao STF, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, confirmou hoje que o processo de avaliação do indicado pelo presidente Lula vai acontecer sim só no ano que vem. Randolph, mais uma vez, se esquivou de toda a polêmica em torno do assunto que motivou críticas de Alcolumbre por uma suposta tentativa de interferência do Executivo no cronograma do Senado. Alcolumbre se referia ao fato de não ter recebido a mensagem oficial da indicação do presidente Lula, o que o impedia de dar andamento ao processo de Jorge Messias. Randolph afirmou que o assunto está pacificado. Eu acho que ficou pacificado isso a partir do anúncio que o presidente fez essa semana pela ausência de manifestação, pela ausência de encaminhamento do apensado. E quando o presidente Davi Alcolumbre suspendeu
a data de sabatina e de votação, torna ao mesmo tempo, pelo prazo exíguo que temos, inviável que temos ainda esse ano a sabatina do ministro Messias. É um tema que vamos tratar no ano que vem. Esse adiamento da entrega ao Senado da indicação oficial de Messias foi visto como uma estratégia do Palácio do Planalto para ganhar tempo, para virar votos de senadores que ainda estariam indecisos. Nas últimas horas, a gente já destacou aqui no Jornal Jovem Pan que Messias acabou, por exemplo, tendo cancelada uma participação dele em um almoço com membros do Bloco Vanguarda, bloco esse que é formado por senadores do PL, o Partido Liberal, e do Partido Novo, principais grupos de oposição ao governo. Mas mesmo assim, o Palácio do Planalto ainda acredita que é possível conquistar o apoio de integrantes menos radicais da oposição. Também por conta da mobilização que o ministro do STF, André Mendonça, ele que foi indicado por Jair Bolsonaro, tem feito a favor, então, de Messias. Tiago. Bom, então, mais tempo para essas costuras. Por um lado, talvez algo positivo para o governo, mas ainda há muita incerteza. André Anelli, você volta daqui a pouquinho. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo, Nelson Kobayashi. E começo por você, Dora, sobre esses assuntos. O presidente Lula fala que não tem problema com o Congresso. Não tem, Dora? Claro que tem. E ele mesmo deixa muito claro que tem, quando ele mais uma vez envereda por esse caminho, por esse modelo do confronto eleitoral, né? Ao criticar as emendas, e aí é uma incoerência só, porque aí ele critica as emendas impositivas, diz que foi um erro histórico. Erro histórico, ele deixou de dizer, claro, que começou lá no governo da Dilma Rousseff, por erros de articulação política. Ela fraca, desarticulada, deixou que o Congresso impusesse essa regra. Jair Bolsonaro cedeu mais ainda, e ele, Lula, com toda a sua experiência, com toda a sua habilidade, não moveu uma palha para entrar num tipo de negociação que alterasse essa situação. E hoje o presidente agora se vale dessa situação dizendo: sou contra isso, acho um absurdo esse sequestro, isso só vai mudar quando mudarem as pessoas que aprovaram isso. O Congresso, dizendo: fora Congresso. Essa é a tradução político-eleitoral palanqueira desse tipo de discurso. O presidente optou por isso ele tem problemas com o Congresso percebe isso, porque se ele é esperto, lá no Congresso tem quase 600 mais espertos ainda, responde no mesmo tom com essas dificuldades que vem criando. Pois é, Kobayashi, de qualquer forma, fica essa discussão sobre indicação de ministros do Supremo, o presidente Lula tentando amenizar a crise, mas a olhos vistos, isso acontece, não tem jeito de tapar o sol com a peneira. Não tem jeito, existe uma crise instaurada, institucional já há muito tempo, entre o poder executivo com o legislativo, com essas moedas de barganhas todas, né? Não só as emendas, porque se o valor é exorbitante nessa gestão do presidente Lula, se equivalendo também aos valores da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, há também, nesse momento, as indicações estatais, que desde o início de 2023 explodiram com a participação dos partidos políticos, não só nos ministérios, nas estatais, em segundo, terceiro escalão e muito mais. Ou seja, o Congresso tem dominado, forte que está o Congresso, a gente vê o poderio de Davi Alcolumbre, que poderia inclusive gerar o fato inédito da rejeição de um indicado pelo presidente da República. Para encerrar, Tiago, chamou atenção a fala do Randolph de que provavelmente a sabatina do Jorge Messias fique para o ano que vem. Isso não sei se indica, de repente, que o presidente Lula só vá formalizar o envio do nome por escrito também no ano que vem, esperando aí fim de ano, Natal, acreditando que talvez o clima familiar de virada de ano possa amolecer um pouco o coração de Davi Alcolumbre. E será que esse clima familiar vai ajudar na relação do governo com o Congresso, Denise? Principalmente nesse debate sobre as emendas impositivas. A Dora falou na primeira participação dela sobre as emendas, as tais das emendas, mas isso vai ser sempre foco de tensão, não tem jeito. Vai ser foco de tensão e o Congresso percebeu que ganhou muito poder com isso, né, com as emendas. Tanto que agora, na lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada hoje, eles estão tratando, inclusive, das emendas PIX, que são alvo de investigação do STF. Então, eles estão desafiando, inclusive, o STF, que tem ido atrás e tem encontrado várias irregularidades. São emendas que não se sabe a destinação,
tem muito desvio de recursos através desse instrumento, né? Inclusive a previsão da lei orçamentária é que se possa pagar até mesmo salários, que aí distorce totalmente o objetivo. Agora, quando o presidente critica, ele esquece que agora também ele está usando as emendas, não só prevendo a liberação no orçamento do ano que vem, mas agora para conseguir a aprovação de determinadas medidas, como a taxação das fintechs, das bets, o reforço de receita adicional necessário para que o orçamento tenha alguma validade no ano que vem, no que se refere ao ajuste das contas, ele está liberando recursos das emendas deste ano. Então, além de garantir o prazo no ano que vem, tem a liberação agora, e uma liberação bastante intensa.